vamos ao nosso tema de estudo de hoje. Atribuições, competências e relações entre esferas de governo no regime federativo na Constituição Federal de 1988. O regime federativo adotado pela Constituição Federal de 1988 estabelece uma forma de organização política em que a soberania é compartilhada entre diferentes esferas de governo. Essas esferas, União, Estados, municípios e Distrito Federal, possuem atribuições e competências específicas, sendo fundamental entender suas relações para o correto funcionamento do sistema federativo brasileiro. A seguir, serão abordados os principais aspectos relacionados às atribuições, competências e relações entre as esferas de governo. 1. Repartição de competências. A Constituição Federal define claramente as competências de cada esfera de governo, estabelecendo o que cada uma pode legislar e executar. A União, por exemplo, detém competências exclusivas, concorrentes e suplementares. 2. Competências exclusivas da União. São matérias de competência exclusiva da União, por exemplo, a defesa nacional, relações exteriores, sistema monetário, entre outras. Nesses casos, apenas a União pode legislar. 3. Competências concorrentes. Algumas competências são concorrentes, ou seja, tanto a União quanto os estados e municípios podem legislar. Nesse caso, a norma federal prevalece sobre a estadual e municipal, caso haja conflito. 4. Competências dos estados. Os estados têm competências próprias, como segurança pública, educação e saúde. Podem ainda legislar sobre questões específicas que não são privativas da União. 5. Competências dos municípios. Os municípios possuem competências voltadas para questões locais, como ordenamento urbano, transporte público e serviços de interesse local. 6. Competências do Distrito Federal. O Distrito Federal tem atribuições de Estado e município, podendo legislar sobre questões de interesse local e estadual. 7. Princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade orienta que assuntos de menor relevância e impacto devem ser tratados pelas esferas mais próximas da população, respeitando o princípio da descentralização. 8. Intervenção nos estados e municípios. A Confira 88 prevê a possibilidade de intervenção federal nos estados e municípios em casos de grave comprometimento da ordem pública, econômica, social ou em situações de calamidade. 9. Articulação entre esferas. A articulação entre as esferas de governo é fundamental para o desenvolvimento harmônico do país. Mecanismos como convênios e cooperação técnica visam a atuação conjunta em áreas de interesse comum. 10. Consórcios públicos. Os consórcios públicos são instrumentos que permitem a união de entes federativos para a realização de objetivos comuns, promovendo a cooperação intergovernamental. 11. Federalismo fiscal. No âmbito fiscal, o federalismo prevê a descentralização de recursos, com a arrecadação sendo compartilhada entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. 12. Transferências intergovernamentais. As transferências intergovernamentais, como os fundos de participação, são mecanismos para garantir maior equidade fiscal e financeira entre as esferas de governo. 13. Descentralização de serviços públicos. A descentralização de serviços públicos, como saúde e educação, busca levar a gestão mais próxima da população, adequando-se às necessidades locais. 14. Autonomia dos entes federativos. A autonomia dos entes federativos é um princípio fundamental, assegurando que cada um tem a capacidade de se auto-organizar, auto-legislar e auto-administrar, dentro dos limites constitucionais. 15. Desafios e desigualdades regionais. Apesar do modelo federativo, desafios persistem, especialmente no que diz respeito às desigualdades regionais. O enfrentamento dessas disparidades demanda políticas públicas específicas. 16. Participação popular. A participação da sociedade é essencial para a fiscalização e cobrança efetiva das ações governamentais em todas as esferas, fortalecendo a democracia e a transparência. 17. Fortalecimento do federalismo. O fortalecimento do federalismo no Brasil passa pela garantia do respeito às autonomias, pelo aprimoramento da descentralização e pela busca constante da eficiência e efetividade nas políticas públicas.
18. Reformas e ajustes constitucionais. Eventuais reformas constitucionais devem ser cuidadosamente debatidas, visando aprimorar o modelo federativo sem comprometer os princípios fundamentais da Constituição. 19. Federalismo e descentralização democrática. A compreensão do federalismo como instrumento de descentralização democrática contribui para a construção de uma gestão pública mais próxima e responsiva às demandas da sociedade. 20. Planejamento e desenvolvimento sustentável. O planejamento integrado entre as esferas de governo é essencial para o desenvolvimento sustentável do país, considerando as diversidades regionais e a necessidade de equidade. Em síntese, as atribuições, competências e relações entre as esferas de governo no regime federativo na Constituição Federal representam uma intricada teia de relações que visam a promoção do bem comum, a descentralização administrativa e a garantia da autonomia dos entes federativos. O equilíbrio entre essas esferas é fundamental para a efetivação dos princípios democráticos e para o desenvolvimento equitativo do país. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!